Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia em Mente. Se você gosta de mergulhos profundos na alma humana, reflexões que tocam a existência e pensamentos que nos ajudam a atravessar a vida com mais consciência, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar seu like nesse vídeo, porque esse simples gesto nos ajuda a continuar produzindo conteúdos com mais verdade, presença e significado. E se esse vídeo tocar algo em você, compartilha com alguém que também possa precisar dessa escuta. Hoje eu quero te fazer um convite que talvez você nunca tenha escutado dessa forma. Um convite silencioso, porém poderoso. Não é para correr atrás de um ideal, não é para conquistar um reconhecimento, não é nem mesmo para se tornar alguém melhor. É um convite para algo um pouco mais sutil, mais profundo, mais seu. É um convite para você se reconhecer como o herói da sua própria história. Talvez você não se veja assim, talvez na maior parte do tempo você se sinta apenas sobrevivendo, tentando dar conta, carregando pesos que ninguém vê, cuidando de coisas que ninguém valoriza, engolindo emoções que ninguém entende. E ainda assim, apesar de tudo isso, você está aqui, agora, escutando. E isso já diz muito, porque o herói não é aquele que grita mais alto e nem o que conquista e ostenta coisas. O herói é aquele que, mesmo no silêncio, ele continua. Mesmo em queda, ele se move e mesmo em dúvida, ele caminha. A maior parte das nossas batalhas, ela não tem plateia. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas isso não faz delas menos reais. E talvez você não tenha percebido, mas toda vez que algo em você colapsa, toda vez que uma fase acaba, uma dor te atravessou, uma perda te rasgou por dentro, era ali que a jornada estava começando. Sim, a sua jornada não é aquela do filme, não é a do livro, a sua. Porque a verdade é que você já está em jornada há muito tempo, mesmo sem nomear assim, mesmo sem perceber assim. Desde aquele trauma que você teve na infância, desde aquele amor que te quebrou por dentro, desde aquela escolha que te mudou, desde aquele dia em que talvez você tenha quase desistido, mas acordou no dia seguinte e mesmo assim, tudo isso já era você atravessando seus próprios desertos. Só que quando a gente não entende que está numa jornada, é fácil se perder. É fácil achar que está falhando, que está atrasado, que está sozinho, mas não está. Você está em travessia, em processo, em nascimento. E isso que a gente vai conversar ao longo dessa série. Uma série sobre a jornada do herói interior. Mas não de um herói dos mitos ou das histórias de fantasia. E sim de um herói que vive dentro de cada um de nós. A jornada que começa com o colapso, passa pela dúvida, pelo medo, pelo chamado à mudança, até chegar à transformação, à lucidez e ao retorno com mais sabedoria. Mas antes de tudo, antes da virada, da cura ou da superação, vem um momento em que algo em nós desaba. E é nesse momento onde a nossa história começa de verdade. E é sobre esse começo, esse ponto de quebra que vamos falar a seguir, porque a jornada começa quando o chão desaba. A crise como chamada jornada. A jornada começa quando o chão desaba, o chão desaparece. Pode ser um rompimento, pode ser uma demissão, uma perda, uma decepção, ou às vezes nada disso, apenas uma sensação estranha, como se a vida que você já está vivendo não fosse mais sua. E é como se algo se partisse por dentro, como se você não coubesse mais dentro da sua própria pele. E pior, ninguém percebe. Por fora tudo está normal, mas por dentro aquele abismo se abre. E é aí que muita gente acha que está no fim da linha. Mas esse ponto
esse colapso é, na verdade, o chamado. Na jornada do herói, como Joseph Campbell mostrou, existe um momento inicial que ele intitula o chamado à aventura. É o ponto em que o herói é retirado do seu mundo comum e convidado ou empurrado para o desconhecido. Mas na vida real, esse chamado não vem com trombetas épicas. Ele vem com um silêncio, como um desconforto que ninguém vê, como uma dor que não tem nome. E você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que agora eu fiz tudo certo e mesmo assim eu me sinto perdido? Mas talvez a pergunta certa seja, o que essa crise está tentando me mostrar? O que em mim está sendo convidado a nascer? O que precisa morrer para que outra parte de mim possa viver? Porque sim, toda jornada começa com uma espécie de morte simbólica. A morte de uma fase, de um personagem que você interpreta, de um ideal que não faz mais sentido, de um relacionamento que te mantinha anestesiado, de uma zona de conforto que virou prisão. Essa é a verdade que ninguém conta sobre as crises. Elas são um tipo de batismo secreto. Você não escolhe entrar, mas ao atravessar você nunca mais volta o mesmo. Na linguagem simbólica da jornada, a crise é o portão escondido. Sabe aquela passagem que só se revela quando você para de correr? Quando você aceita olhar para o vazio sem tentar preenchê-lo? E aqui começa algo muito poderoso. Você começa a se escutar. Talvez pela primeira vez. E é por isso que tanta gente desperta no meio do caos. É no colapso que a alma finalmente encontra aquele espaço para gritar. Carl Jung já dizia: aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Então, quando a dor te chama, quando a crise te desmonta, quando a dúvida te paralisa, talvez não seja o fim, talvez seja o começo de tudo. A travessia entre o medo e o despertar. Depois da crise, vem o silêncio. É como se o mundo parasse de fazer sentido. Você olha em volta e tudo continua igual, mas você não é mais o mesmo. Algo se rompeu e agora você está num lugar estranho, desconhecido, um espaço entre o que você era e o que ainda não sabe ser. Esse é o momento mais difícil da jornada, porque aqui não há garantias, não há mapas, não há caminho claro, só dúvidas, medo, vontade de voltar. Na jornada do herói, esse é o trecho intitulado A Recusa do Chamado. O herói ouve o chamado, mas ele hesita. Resiste, ele tenta fugir, diz para si mesmo: eu não dou conta, não é o momento, talvez não seja para mim. E essa resistência é humana, afinal, sair do conhecido é assustador. Mesmo que o conhecido já não faça mais sentido, mesmo que ele doa. Quantas vezes você já sentiu isso? Sabe que precisa mudar, sabe que algo acabou, mas ainda assim continua se segurando firme. Finge que não viu, se distrai, se convence de que dá para aguentar um pouco mais. Mas chega uma hora em que o corpo ele começa a gritar e a mente se fecha, a alma se contrai e tudo em você começa a pedir movimento. E aqui algo sutil acontece. Mesmo com medo, mesmo sem entender, você dá o primeiro passo. Talvez seja uma conversa difícil, um pedido de ajuda, uma escolha que você vinha adiando, ou apenas o ato de aceitar que não sabe mais. Esse primeiro passo é invisível para todos, mas ele é gigante por dentro. É o nascimento de uma nova força, uma força silenciosa, que
que não vem da certeza, mas da coragem de continuar mesmo sem saber, é um voto de fé. Porque a fé é caminhar no escuro sem saber para onde vai. E é aqui que começa a travessia. Você ainda está longe de se encontrar, mas já não está mais onde estava. E é nesse espaço entre o medo e o despertar que o herói começa a se formar. Não como um personagem invencível, mas como alguém real, humano, ferido, vivo. E é nesse trecho que você começa a descobrir que há algo maior. Um fio invisível guiando seus passos, uma sabedoria que não está no controle, mas na entrega. Porque é na travessia que você começa a lembrar que a sua dor tem sentido, que o seu vazio tem uma direção e que apesar do medo, você está se movendo. Sinais, mestres e encontros na caminhada. Em algum momento da travessia algo muda. Não de forma grandiosa, nem com aplausos, mas com silêncio, como uma brisa que chega sem que você perceba. Você começa a notar coisas diferentes, talvez uma frase que te toca num livro qualquer, uma música que parece falar exatamente o que você sente, alguém que cruza o seu caminho e te diz algo que você sente que muda talvez tudo, ou simplesmente uma sensação de que existe algo te guiando. Na linguagem simbólica da jornada, isso é o momento dos encontros, com mentores, aliados, os sinais. É quando o universo, ou a vida, ou a sua própria alma começa a enviar as pistas. Muitas vezes não são pessoas externas, mas às vezes o mestre é o silêncio, o aliado é o tempo e o sinal é a sua própria intuição. Carl Jung dizia que quando o inconsciente não é escutado, ele se manifesta fora, através de sincronicidades, coincidências significativas, aquelas coisas que a gente chama de, entre aspas, estranho, mas que tocam direto na alma. Esses encontros não acontecem por acaso. Eles vêm quando o herói ele está pronto para escutar, quando a dor abriu espaço para algo novo, quando o orgulho foi dissolvido e a verdade começa a se tornar mais importante que o controle. Aqui você começa a aprender. Mas não com as teorias, aprende com a vida, com as pequenas quedas, com as tentativas falhas, com a humildade de se reconstruir. Cada pessoa que cruza o seu caminho começa a te ensinar algo. E cada escolha é uma nova chance de se tornar algo mais inteiro. E não é que os problemas eles desaparecem, mas você começa a olhar diferente. Você começa a perceber que a dor te trouxe até aqui, que o colapso foi um portal, que aquilo que você achou que te quebrou, na verdade, te abriu. É nesse ponto da jornada que você começa a se tornar, não mais quem os outros esperavam, mas quem você realmente é. E essa verdade começa a se manifestar aos poucos, num gesto de coragem, num limite que você impõe, numa verdade que você assume, numa liberdade que antes parecia distante e agora começa a caber em você. Aqui, o herói já não está mais reagindo ao caos. Ele começa a caminhar com propósito, mesmo que não tenha todas as respostas. Ele já entendeu. O sentido não está no controle, mas na presença, na escuta, na entrega. E é nesse espaço entre dor e o florescimento que o herói encontra a força. Não uma força que impõe, mas uma força que sustenta, que acolhe, que transforma. A volta ao centro, o retorno ao eu verdadeiro. Em algum ponto da caminhada, o herói deixa de buscar fora e começa a voltar-se para dentro. Não é uma volta para o mesmo lugar, é uma volta para si. Mas agora com outros olhos,
mais maduros, verdadeiros, presentes. Você começa a perceber que o que realmente buscava o tempo todo não era reconhecimento, aceitação ou sucesso. Era pertencimento inteiro. Era poder respirar em paz dentro da sua própria pele. Isso é realmente raro, porque a maioria das pessoas passa a vida toda tentando ser alguém. Alguém admirado, amado, respeitado, mas se esquecem de ser si mesmas. Na jornada do herói, esse é o momento do retorno ao centro, o momento em que o herói começa a integrar tudo que viu e volta transformado, mais inteiro, mais consciente de quem é, e talvez esse seja o maior presente da crise. Ela te tira da ilusão, te arranca dos papéis falsos, dos personagens que você criou, das máscaras que você usou para sobreviver. Ela revela o que você não é, para que você finalmente tenha espaço de lembrar o que é. Aqui, o herói já não está mais em guerra. Ele pode ter cicatrizes, pode carregar dores, mas agora ele caminha com os pés no chão e com a alma acesa. A busca desesperada por respostas começa a cessar, porque ele compreende que o mais importante não era saber tudo, mas se sustentar no desconhecido sem se perder. E essa é a verdadeira força. Não é dureza, é presença. Não é invulnerabilidade, é coragem de estar inteiro mesmo com as feridas expostas. E quando o herói volta para si, ele também muda o mundo ao redor. Não com discursos, mas com a própria vibração, com a forma como olha, como escuta, como ele ama. O mundo precisa de heróis assim, que não carregam espadas, mas verdades. Que não precisam vencer os outros, mas sim reconquistar a si mesmos. Isso é muito forte. E talvez seja isso que você está fazendo, mesmo sem perceber. Você está voltando para si, para o que é seu, para o que é real. Ciclos, a jornada nunca termina, ela evolui. E agora? Você voltou. Não como quem retorna ao ponto de partida, mas como quem olha para tudo com uma nova consciência. Você não é mais o mesmo. Mesmo que tudo ao redor pareça igual, você sabe. Algo mudou por dentro. A crise virou caminho, a dor virou aprendizado, o vazio virou espaço fértil. Mas aqui vem uma verdade que nem sempre é fácil de aceitar. A jornada ela não termina. Não existe um fim glorioso onde tudo se resolve e você nunca mais sofre, nunca mais se perde. A vida ela é feita de ciclos e cada ciclo traz uma nova jornada, um novo chamado, um novo mergulho. O herói interior não é um personagem estático. Ele é vivo, mutante, o eterno aprendiz. E é por isso que mesmo depois de voltar ao centro, você será chamado de novo. Talvez por outra crise, ou por um anseio profundo, por um encontro, uma perda, uma inquietação. Mas agora algo mudou. Você sabe que pode atravessar, você sabe que existe uma força em você que sobrevive ao caos, que aprende, que se expande. E essa confiança, essa memória viva da travessia é o que te sustenta para o próximo ciclo. E esse é o presente da jornada. Ela te ensina a confiar, não no controle, mas na capacidade de se reconstruir. Então, se você está no meio dessa travessia, ou se acabou de sair de uma, ou se sente que outra já está se aproximando, lembre-se, você não está perdido, você está se transformando. E mesmo que tudo pareça incerto, você está exatamente onde precisa estar para descobrir quem você ainda pode ser.
Esse foi o primeiro episódio da nossa série A Jornada do Herói Interior. Nos próximos episódios vamos mergulhar ainda mais fundo em cada uma dessas etapas e mostrar como elas se repetem, se cruzam e constroem, pouco a pouco, o ser humano que você está se tornando. Se esse conteúdo tocou você, se fez sentido de alguma forma, compartilhe com alguém que também esteja no meio da sua travessia. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora para fazer isso. Tem muita coisa bonita vindo por aí. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!